Olá, vamos lá para o nosso quinto vídeo de protótipo, nosso quinto e último protótipo, como definimos nossa apresentação dessa série de vídeos. E o objetivo desse vídeo é desenvolver um dado eletrônico, né? Usando LEDs, obviamente, e um botão. Eu acredito que o botão é o nosso componente novo nesse vídeo. Para isso, vamos, como sempre, criar circuitos e para o nosso ambiente de prototipação virtual. Então, vamos pegar aqui nossos componentes essenciais em todos os projetos, nossos 5 projetos, que é o nosso Arduino Uno e nossa placa de ensaio, certo? Vamos começar primeiro aqui ligando o nosso 5 volts no positivo, a cor vermelha, e nosso GND no negativo. Perfeito? Então aqui a ideia de fazer um dado, né, é para tornar nossa aula dinâmica. Talvez vocês queiram fazer uma aula mais interativa, queiram, né, fazer um jogo e precisam de um dado, por que não um dado mais divertido, que é um dado eletrônico? Então aqui um dado tem 6 faces, né, qual pode cair de um número de 1 a 6. Logo, aqui vamos usar 6 LEDs. E vamos usar aqui uma lógica de aleatoriedade na programação. E só vai acontecer a partir do acionamento de um botão. Então, vamos precisar de 6 LEDs. Então, vamos colocar aqui. Eu vou escolher a cor vermelha, mas vocês, a critério de vocês, eu acredito que isso é importante, que sejam da mesma cor, para ficar um pouco mais intuitivo, certo? Então, serão 6 LEDs. Então, pode ligar um, que vai ser, digamos, a face com o número 1. Pode ser 2 LEDs ligados, vai ser a face 2. E assim sucessivamente. Certo? Outra coisa de suma importância é justamente os nossos resistores, para evitar com que esses LEDs sejam queimados. Então, se a gente vai usar essa parte de cima, ela não está ligada com o nosso GND e 5 volts. Então, o que a gente faz? Vamos ligar em série, na parte inferior e a parte superior. Então, positivo com positivo, negativo com negativo. Certo? Então, vamos ligar aqui. Por que eu faço isso? Porque nesse meio aqui, ó, não está ligado, não está passando essa fileira, não passa para de cima. Então, ela só fica restrita a esses 5 pinos. Então, cada coluna aqui fica restrita a 5 pinos. E assim também de cima. Então, aqui essa fenda, ela separa as colunas de cima, ou seja, de A e as colunas, no caso de baixo, e as de cima de F a J. Perfeito? Então, é importante que a gente faça a ligação também. Então, vamos conectar os negativos, que sempre que pegando as perninhas do catódicas, né, que são as menores, pernas menores, e as maiores são ânodos, que são os nossos positivos. Então, todos os negativos vão colocar um resistor, que na mesma coluna, né, das negativas, e conectar aqui na nossa linha horizontal, que está ligado em série com o nosso negativo, que vem alimentado pelo GND. Na verdade, fecha o circuito no GND. Então, vamos fazer a mesma coisa para os de baixo, que ligar a linha horizontal, que está sendo ligada no nosso GND, com os negativos relativos aos nossos LEDs. E assim para cada um deles. Todos estão conectados no negativo. Como vamos precisar controlar eles, então nossos positivos vão direto nos nossos pinos digitais. Ou seja, quando um passa a corrente, liga o LED relativo a esse pino. Então vamos puxar do 6 até onde fechar os 6 pinos, né? Então vamos conectar aqui nosso pino esse primeiro LED aqui, nosso pino 6. Tentar deixar ele da forma mais organizada possível. Agora vamos pegar esse outro LED, sempre pegando a parte positiva deles, e conectar nosso pino 7.
Agora esse outro LED. Conectar o pino 8. Dá só uma organizada aqui melhor. Trocar a cor também para vermelho, né? Porque estamos dando nosso LED vermelho. Que é só por questão de estética mesmo, talvez por fins didáticos. E outro que vamos ligar são esses de baixo aqui. Então vou ligar aqui o positivo desse pino, desse LED, por aqui por baixo. Com 9. Este outro com 10. E este outro com pino 11. Então, esses três vindo da esquerda para a direita está conectado ao 6, 7 e 8. E esses três vindo da esquerda para a direita está ligado no 9, 10, 11. Perfeito? Então, é de suma importância a gente ter essa noção para depois a gente poder ligar eles da forma mais organizada possível. O próximo componente principal que vai ser o nosso botão. Então, a parte do acionamento dele, que vamos fazer a rolagem, né, digamos assim, aleatória. Então, como é que podemos fazer isso? Podemos perceber que o nosso botão ele tem 4 formas de entrada, né? Tem as de cima e as de baixo. A gente só precisa de uma das entradas, de duas na verdade, ou as de cima ou as de baixo. Vamos usar as de baixo aqui. Então, uma a gente vai mandar para o Arduino, ou seja, ele vai mandar informações que a corrente está passando nele. Que nada mais é do que o botão, ele vai, quando clica nele, ele fecha o circuito e passa a corrente. Então, por isso tem que alimentar ele, ou seja, colocar aqui ele no negativo, onde está aqui, e essa outra terminal, que é o terminal 1A, nós colocamos no positivo. Tudo bem? Então, vou botar aqui essa cor diferente. Tá um roxo. Então, nosso pino 2, quando nós colocarmos e acionarmos nosso botão, vai fechar o circuito e vai passar a corrente. Aí nosso Arduino vai entender que o botão foi acionado. A partir disso, a gente vai ligar o nosso algoritmo, certo? Então, perfeito. Acredito que aqui já estão todas as conexões feitas. Então, o que é que nós precisamos para o nosso sistema funcionar do nosso algoritmo, ou seja, do passo a passo. Então, para isso, eu espero que todos estejam prestando atenção, que vamos começar com o nosso algoritmo. Então, aqui precisamos de uma variável, que é a variável sorteio, ou seja, a partir do momento que apertarmos no botão, vamos precisar que, de alguma forma, tenha um comando aqui dentro do nossa linguagem de programação que gerem valores randômicos, ou seja, aleatórios. Então, e existe, obviamente, essa função aqui dentro do estudo de blocos, a gente vai precisar programar. Não com a linguagem C++. Então, como é que podemos fazer isso? Primeira coisa é pegar a nossa estrutura de looping, né? E fazer uma estrutura de condição dentro dela. Ou seja, isso só vai tudo acontecer quando o nosso botão for acionado. Senão, o nosso dado não vai, digamos assim, na nossa analogia, né, nosso dado não vai ser rolado. Ele vai estar ali parado. Então, isso só acontece se nosso dado estiver funcionando. Certo? Então, como é que podemos fazer isso? É, obviamente, usando uma estrutura de condição. Né? Então, vamos usar a nossa estrutura aqui de condição mais comum, que é o se.
Então vamos ao nosso se aqui. Tá, beleza. A partir disso, precisamos saber qual é a variável que está recebendo essas informações, ou seja, qual também é o pino. Então vamos na estrutura matemática aqui tem um que é de igualdade. É esse aqui, é de comparação. Então vamos pegar essa de comparação e vamos definir o pino justamente de entrada. Então lê pino digital. Obviamente que nosso botão está ligado ao pino digital 2. Então lê o pino digital 2. Então quando o nosso pino digital 2 for igual a alto, ou seja, ele está ligado, quando alguém apertar nele e o pino 2 estiver alto, o que vai acontecer? A gente vai gerar uma escolha aleatória. Então a gente vai em variável, vai definir agora sorteio, ou seja, a gente vai sortear um número. Então a gente definiu aqui, ó, podemos ver 3 blocos. A gente vai pegar o bloco definir sorteio como. Então definir dentro da nossa estrutura de condição, sorteio como. Aí a gente vai de novo em estrutura matemática, tem aqui seleção aleatória. Como nosso dado tem de número de 1 a 6, vamos definir aqui, em vez de 1 a 10, vai ser de 1 a 6. Ou seja, a variável sorteio ela vai gerar para a gente aleatoriamente o número de 1 a 6. Perfeito? E aí, o que é que vai acontecer a partir desse sorteio aqui? A gente precisa agora de estruturas que condicionem ao ligamento dos nossos LEDs. Ou seja, se cair o pino 1, se cair o valor 1 aqui no sorteio, liga um LED. Se cair o número 2, liga 2 LEDs. E assim vai de acordo com o número aleatório que vier a partir desse sorteio. Então precisamos condicionar isso. Então, de novo, vamos dar a estrutura se, mais simples, né? E colocar abaixo, dentro dessa outra estrutura de condição, e abaixo aqui no sorteio. Ou seja, primeiro vai sortear para depois a gente poder controlar. Então vamos em matemática e colocar aqui novamente essa variável de comparação. Então quando o nosso sorteio, nosso valor que vai vir aqui, for igual a 1, precisamos que ligue um LED. Vamos começar aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou seja, vai ligar primeiro esse. Se for o valor 1, né? Então vamos aqui em saída, ler pino. O pino aqui é o 6, né? Ele vai estar ligado. E o resto tudo vão estar desligado. Então, vou ler pino de novo. São 6 LEDs, né? Então vai ter toda essa estrutura aqui. Ela vai estar... Então, o pino 7 vai estar desligado. O pino 8 vai estar desligado. Pino 9 vai estar desligado. O 10 e o 11. Ou seja, todos os outros vão estar desligados porque o sorteio deu 1, ou seja, vai dar o número 1, então só um LED vai estar ligado. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa estrutura porque ela vai se repetir. O pior foi aqui, mas... A gente copiou todo esse bloco. Tu clica com o botão direito em cima dessa estrutura de condição e copia toda ela. E a gente vai colocar abaixo desse outro se, porque já é uma outra condição. Agora, se o sorteio for 2, em vez de ligar só o pino 6, ou seja, esse primeiro LED aqui, deixa eu só deletar esses resistores que estão aqui. Então percebam que eu já botei uma condição aqui, se cair o número 1 vai ligar só um LED. Agora se cair 2 vai ligar 2 LEDs. Então pino 6 e o 7. Então vou botar aqui como alto. Perfeito? De novo eu vou clicar aqui como duplicar. Então vou duplicar esse aqui embaixo. Aqui eu vou deixar 2, já foi, né? Agora eu vou botar o 3. Vão estar 3 LEDs como alto.
Então, o 6, o 7 e o 8. Esses três sinos vão estar ligados. A mesma coisa eu vou fazer pro resto. Então, agora eu vou só girar a manivela. Vou pegar aqui, vou botar aqui embaixo desse outro Si. Vou botar agora 4, se o volume for 4, vou ligar 4 LEDs. Então, acredito que vocês já entenderam a lógica. Vou duplicar de novo. Botar aqui 5 e ligar mais um LED aqui, 10. E duplicar. Agora, se cair o número 6, que é o nosso último, né? No intervalo, vai ligar nosso último dado. Agora, se nenhum desses, digamos assim, antes disso ó, ligar, ou seja, antes desse nosso sistema estiver ligado, precisamos que ele aguarde um tempinho. Então, a gente vai botar um aguarde aqui, ó, embaixo, botar de 1 segundo, e todos os LEDs vão estar desligados. Vou duplicar aqui. Então, antes de ligar, acionar aqui, nós queremos que nosso sistema esteja desligado. Então, vai dar todos como baixo. Então, o que é que esse aguarde vai acontecer? Então, a gente vai sortear um número, digamos que aí aleatoriamente 6. Ele vai ligar os 6 LEDs, vai aguardar 1 segundo e vai desligar de novo eles. Porque é como se o dado tivesse de novo pronto para rolar. Aí tu clica novamente, ele vai rolar e vai cair o número. E ele vai guardar 1 segundo e assim vai. Obviamente pode aumentar esse tempo, ele ficar mais tempo aqui com o LED desligado. Vou botar 1 segundo para ficar mais dinâmico e rápido. Então, feito o nosso algoritmo, e recapitulando, como é que o nosso algoritmo está fazendo? Ele está dentro de uma estrutura de loop, então ele vai ficar fazendo isso aqui para sempre, né? Quando o nosso sistema estiver alimentado. E está dentro de duas estruturas de condição. Essa primeira estrutura de condição, ela está dizendo que se o pino 2 for acionado, ou seja, se a gente clicar aqui e passar uma corrente, e nosso Arduino ler sinais de corrente, a gente vai sortear um número, uma variável aqui, sorteio, e esse número ele pode ser encontrado de 1 a 6. Se cair o número 1, a gente vai ligar o pino 6, ou seja, vai ligar um LED, e o resto vão estar desligados. Se sortear número 2, vai ligar o 6 e o 7, vai ligar 2 LEDs. Se sortear o número 3, vai cair 3 LEDs. E assim segue até o número 6. Depois vai guardar 1 segundo e desligar todos os LEDs. Perfeito? Agora vamos iniciar para ver se o nosso sistema está funcionando. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no botão e vamos ver se vai funcionar. Ó, caiu o número 2. Percebam que ligou 2 LEDs, então caiu. Vou ligar de novo. De novo caiu o número 2. Parece, né? Liguei, agora caiu o número 6, porque ligou os 6 LEDs. Vou clicar aqui de novo. Caiu 3, que ligou 3 LEDs. Eu vou até dar um zoom aqui, para que a gente perceba melhor. Aqui. Vou ligar, caiu 5, ligou 5 LEDs. Ligar aqui, caiu 3. Então agora a gente criou um dado eletrônico aleatório, divertido, que podemos usar em outras aulas, em outras dinâmicas, e esse foi o nosso quinto projeto e último. Mas quem chegou até aqui, fez todos os projetos, executou, a gente vai fazer um projeto bônus. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, que é um vídeo tentando juntar e com alguns conhecimentos novos, né? Que é um carrinho que a gente vai tentar montar. Perfeito? Então esse foi o final. Obrigado pela atenção de todos.